Nós vamos começar também o nosso Fenômeno Fica Alerta de hoje falando sobre um caso chocante ocorrido na madrugada de hoje no conjunto Novo Jardim, lá no bairro Cidade Universitária. Uma mulher identificada como Eduarda Samara Feitosa da Silva, de 34 anos. Essa mulher foi morta a tiros dentro da própria casa. O marido dela também foi baleado e a filha do casal, uma garotinha de apenas 4 anos de idade. Essa criança presenciou toda essa cena de violência terrível e covarde que aconteceu dentro de casa. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, porque eu quero saber se a polícia já sabe o motivo e quem teria praticado essa barbárie na frente de uma criança de 4 anos. A criança de 4 anos assistiu a toda essa cena, né? Inclusive ficou abraçada com a mãe, toda ensanguentada, pedindo para acordar a mãe até que os vizinhos chegaram e a polícia veio para ajudar. Foi isso mesmo, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Essas são as primeiras informações, né? A Polícia Civil já começou a investigar este caso. O que a gente sabe é o que foi relatado em relação ao acontecimento, esse assassinato que aconteceu na madrugada de hoje no conjunto Novo Jardim. Era por volta aí das 2h30 da manhã, quando essa mulher, né, a Eduarda Samara, foi assassinada a tiros e o companheiro dela, o marido dela, também foi atingido e foi gravemente ferido, está hospitalizado em estado grave. A criança, a menina de 4 anos, assistiu, pelo menos é o que se suspeita que ela tenha assistido a toda a cena, porque ela foi encontrada no local do crime. Então, esse casal que vivia nessa casa aí há pelo menos 15 dias, né? Vizinhos relataram que antes da morte, né, de ouvirem os disparos, eles tinham brigado, né? Era uma briga aí que os vizinhos conseguiram ouvir. E logo depois, então, o marido dela, que também foi atingido pelos disparos, ainda conseguiu, né, correr para fora, correr assim, já todo ferido, né? Conseguiu ir até a porta, saiu no quintal para pedir ajuda. Voltou e a mulher, a Samara, já estava morta. Então, tudo isso agora vai ser investigado. O repórter Leandro Santiago, ele esteve na manhã de hoje no local e conversou com um conselheiro tutelar, que acompanhou também essa ocorrência por conta desta criança de apenas 4 anos. Vamos acompanhar, então, a reportagem. Ainda haviam manchas de sangue na parede da casa vizinha pela manhã. O crime foi durante a madrugada no conjunto Novo Jardim, na cidade universitária. Eduarda Samara da Silva foi morta a tiros pelos invasores. As fotos feitas horas depois dentro da casa mostram a sala cheia de sangue. O homem baleado foi encaminhado para o HGE. O estado de saúde dele não foi informado. Segundo a polícia, ele já tem passagens por outros crimes e estava envolvido com o tráfico de drogas. E segundo a polícia ainda, ele seria jurado de morte por uma facção rival, o que teria feito ele mudar de residência 4 vezes nos últimos meses. Ao lado do corpo da esposa dele estava a filha de apenas 4 anos. O conselho tutelar encaminhou a menina aos cuidados de parentes. A criança nesse momento está bem. Nós fizemos a busca ativa dos seus familiares e conseguimos a localização da residência dos avós maternos, onde nós deixamos lá com os avós sob um termo de responsabilidade, porque a institucionalização é uma medida excepcional. Então, o primeiro passo é buscar pela família e deixar ela sob os cuidados dessa família. O que acontece a partir de agora? Que até o pai dela está internado, pode sobreviver. Como é que vai ser a partir de agora? Quais são os trâmites? Bom, a priori, a criança vai ficar sob os cuidados da guarda provisória dos avós, né? E o caso vai ser noticiado e encaminhado para o Ministério Público do ocorrido e também fazer os encaminhamentos pertinentes da rede de proteção, né? A criança vai ser acompanhada, vai fazer um tratamento psicológico, todo um trabalho de assistência em relação à criança. Então, a gente vai estar acompanhando o caso dessa criança e, como eu falei, encaminhando também para a rede de proteção, dar continuidade a esses cuidados.
A Eduarda, ela já foi presa, né? Já passou pelo sistema prisional por tráfico de drogas e o companheiro dela, o Vitor, também já tem passagens por tráfico, tentativa de homicídio. E isso leva a polícia a uma principal linha de investigação, de que este crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Aqui do meu lado está a delegada Tassiane Ribeiro para falar então sobre as investigações. O que se sabe então a respeito desse assassinato, dessa tentativa de homicídio contra este homem também? Boa tarde. Boa tarde. A equipe fez o local de crime, né, nessa madrugada. A vítima, Vitor, se encontra em estado gravíssimo no HGE. A equipe fez o levantamento dos antecedentes criminais das duas vítimas, né, a vítima sobrevivente e a vítima consumada. E foi possível visualizar que o casal tem passagem pela polícia, né, pelo sistema prisional. A jovem já foi presa por tráfico de drogas em 2017, enquanto o Vitor, ele já foi preso por roubo, tentativa de homicídio e também tráfico de drogas. Então, a principal linha de investigação que seria a motivação seria algo relacionado ao comércio, né, de entorpecente, mas há também outra linha de investigação, porque há uma informação de que o casal seria informante da Polícia Militar. E por conta disso, integrantes da facção Comando Vermelho queriam ceifar a vida, né, desse casal e já estava à procura deles, né, do casal, há mais ou menos 3 meses. Né? O casal residia no local do fato há 2 semanas. Né? O que a gente obteve de informação foi que antes de ouvir aproximadamente 10 disparos de arma de fogo, tinha ocorrido uma intensa discussão entre o casal. O Vitor ainda tentou buscar socorro, mas não conseguiu e está em estado gravíssimo no HGE. Em relação a esses disparos, né, que mostra realmente que seria uma execução, foram para matar. Isso, a execução, a Polícia Científica recolheu estojos de .40, então arma de uso restrito. A equipe está dando continuidade à investigação para a gente tentar dar uma resposta rápida, né, a esse homicídio. E, portanto, policiais estão em busca de imagens, né, na localidade, até para saber como que foi a dinâmica, né, quantas pessoas participaram, né, desse evento criminoso, como chegaram, se foi de carro, moto, e por isso eu faço um apelo, quem souber de alguma informação relevante a respeito desse fato, denunciar no 181 que o sigilo é garantido. Os vizinhos chegaram a relatar algo em relação à rotina desse casal, dessa família? Vizinhos informaram que o jovem, né, o Vitor, ele saía com frequência várias vezes por dia, né? Então a gente não sabe o motivo, né? Acredita-se que era justamente comercializar entorpecente, mas ainda está no início da investigação e tudo vai ser apurado, né? Essa questão deles estarem morando nesse local há 15 dias, há também a informação de que eles já haviam se mudado pelo menos 3 vezes nesses 3 meses. Explicaria o fato deles realmente estarem aí na lista para serem executados? Por conta dessa informação, tem chance de que eles estavam se escondendo de alguém, né? Então, talvez essa informação de que integrantes de uma facção criminosa estava justamente querendo ceifar a vida do casal, possa ser que tenha procedência, mas está no início da investigação, muita coisa ainda vai acontecer, muita diligência, muita pessoa para ouvir, imagens para coletar, então a gente vai tentar dar uma resposta rápida o máximo possível. Muito obrigada, delegada, pelas informações. É isso, né? São os primeiros levantamentos sobre este caso, né, terrível, né, que teve essa mulher assassinada, essa criança de apenas 4 anos aí que estava ali na cena do crime, e agora esse marido, né, o Vitor, que está em estado grave no Hospital Geral do Estado. Se ele sobreviver, ele vai poder também ajudar com seu depoimento a buscar pistas, a entender o que realmente aconteceu e indicar aí possíveis suspeitos desse assassinato. É com você, Wilson.
Muito bem, Maria. Relatos realmente bastante difíceis, né? Complicados. Eles já tinham se mudado 3, 4 vezes, estavam há 15 dias nessa casa e a própria vizinhança dizia que ele estava, antes de acontecer os disparos, ele estava na porta no telefone falando com uma pessoa, quando depois de uns 10, 15, 20, 30 minutos, os disparos aconteceram. Eu já perguntar, aproveitar, Maria, enquanto você está com a delegada, para perguntar a ela se foram encontradas armas, por exemplo, no local do crime, ali no local em que ficou ferido o Vitor e também a Samara, né? Porque até então se parecia que os dois tinham se atirado um no outro, porque era uma briga muito violenta entre os dois e logo em seguida os disparos, né? Então não há relato de vizinhos de entrada de pessoas, ou se ele saiu e voltou com outra pessoa. Vamos saber. Boa tarde. Delegada, há informações de que algo foi apreendido? Esse casal tinha algum tipo de arma? Foi apreendido algum material, celulares, algo que possa levar a polícia a ter uma pista do que possa ter acontecido? Não, arma de fogo não tinha e também os celulares, né, do casal não foi encontrado dentro da residência. Que a princípio, ao ouvir os tiros, as vizinhas, como já tinham ouvido a discussão, podia acreditar que se tratava aí de uma briga de casal. Mas quando a equipe chegou ao local, não encontrou nenhum armamento e também nenhum aparelho celular, né, que possa auxiliar na investigação. E pelas características, eu sei que esse laudo, né, da perícia ainda vai ser concluído, mas pelas características ali do tipo onde os disparos tocaram, realmente eles foram pegos de surpresa? Então, o laudo da Polícia Científica ainda vai ser confeccionado, mas pela informação que eu obtive, né, que foi arma de fogo, a Eduarda foi atingida na região do tórax, né, 2 estojos de calibre .40 foram recolhidos pela Polícia Científica. E agora, quanto ao Vitor, ainda não sabemos os disparos que foi atingido, né? Estou aguardando, ele está no centro cirúrgico para poder conversar com a equipe do HGE e saber mais detalhes. Obrigada, delegada, então, pelas informações. Tudo isso ainda vai ser esclarecido durante as investigações. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado, viu, por passar as informações precisas mesmo dessas dúvidas que todos nós estávamos tendo aqui. Obrigado, delegada. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. É tentar entender. Havia, então, uma terceira pessoa, ou 2 ou 3, não se sabe a quantidade de pessoas que foram para executar. Foram disparos certeiros. Nós não vamos mostrar aqui as fotos, mas eu tive acesso às fotos. A Samara está deitada num sofá, não é? Com disparos, sem chance alguma, como se estivesse sentada e ali fosse executado. O Vitor, como ele acabou se arrastando em casa, né? Na casa toda, bastante ferido, inclusive nos braços, no tórax, perto da cabeça, enfim. Ele se arrastou, inclusive, ali, né? Foi ali se arrastando até a porta para tentar pedir socorro, gritou pedindo socorro na rua. Os vizinhos ouviram, porque já tinham ouvido os disparos e ouvido os gritos da discussão dos dois e, logicamente, já tinham chamado a polícia. A polícia chegou em seguida, ele não conseguindo socorro na rua, ele volta para dentro de casa, até onde está a filhinha do casal de 4 anos, estava próxima da mãe, agarrada com a mãe, chamando a mãe e completamente em estado de choque, não é? Como ficou até depois que foi levada pelo Conselho Tutelar. Terrível, uma pena, mas vamos continuar acompanhando para tentar entender o porquê de tudo isso. Mas, consequentemente, o passado, né, dos dois, né, com envolvimento com o tráfico, passou pelo sistema prisional e tudo mais, o final, infelizmente, é sempre dessa forma. Infelizmente.